Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma máscara tamanho adulto masculino nas cores listradas do Corinthians. Então, se você é coringa, deixa aí o seu like no vídeo, aproveita e se inscreve também no canal. Comenta abaixo para que time você torce, que talvez eu traga na próxima vez um modelo nas cores do seu time, ok? Bom, eu vou começar trabalhando aqui com a linha preta e eu estou usando aqui ó, o fio duplo, tá? Eu peguei a linha da parte de dentro e também a parte de fora para poder unir as duas e assim eu trabalhar para que o fio fique um pouco mais grosso. Você pode também estar usando a linha Anne aí se você preferir, tá? E assim nós vamos fazer tanto com a linha preta como também com a linha branca, nós vamos usar fio duplo. Comecei aqui fazendo 25 correntinhas. Eu vou vir aqui agora na minha segunda correntinha, voltando aqui, eu venho na minha segunda corrente, faço um ponto baixo. Venho na próxima, faço ponto baixo, e aqui eu vou caminhando pontos baixos em cada uma dessas correntinhas até eu chegar lá no final. Bom, quando você terminar aqui de fazer um ponto baixo para cada correntinha, você vira, faz uma correntinha, no mesmo lugar faz um ponto baixo, e em cada um desses pontos vai fazendo aqui um ponto baixo, até chegar lá no final dessa carreira. Bom, quando fizer aqui ponto sobre ponto, vamos ter aqui um total de também 24 pontos na primeira carreira e na segunda nós temos em cada uma delas 24 pontos. Agora nós vamos puxar a linha um pouco para não soltar e com a linha branca, também com fio duplo, vira, né? Vem aqui, eu vou prender com ponto baixo, prender com ponto baixíssimo aqui primeiro. Prendi com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, no mesmo lugar aqui eu faço um ponto baixo, próximo ponto, ponto baixo, e aqui eu também vou repetir novamente os mesmos pontos. Vamos fazer aqui também mais 24 pontos, quando chegar lá no final, vira, faz uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar, e volta com pontos baixos novamente. Nós vamos voltar quando chegar aqui, vai trocar de linha, deixa a branca, pega a preta novamente. E assim nós vamos fazendo essa mesma repetição. Bom, feita aqui as duas carreiras na cor branca, vamos puxar aqui um pouquinho essa linha também. Eu vou entrar aqui nesse meu último ponto que eu acabei de fazer, para pegar aqui a linha preta. Vamos ajustar ela aqui na agulha, não muito, e puxa aqui, ó, passando pelo ponto. Pegamos aqui agora a linha preta, deixa a linha branca pra lá, pro outro lado. Aqui faz ponto baixíssimo, correntinha, mesmo lugar, um ponto baixo. E agora eu completo em cada um dos pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto dessa carreira de base, até eu chegar lá no meu último ponto. Pegando ponto sobre ponto, vamos repetir novamente a mesma quantidade de pontos. Quando chegar lá no final, vai voltar novamente, vai chegar até aqui e vai voltar com essa linha preta para a gente trocar pela branca. E assim nós vamos fazendo por mais algumas carreiras. Faz duas carreiras de preto, duas de branco, duas de preto, duas de branco, somente em carreiras vai, vem, troca, vai, vem, troca, vai, vem, troca, repetindo a mesma quantidade de pontos. Bom, após completar aqui as 12 carreiras de 24 pontos em cada uma delas, né? Cada uma dessas carreiras aqui nós temos 24 pontos. Eu virei, troquei pela minha linha preta,
Fiz aqui o ponto baixíssimo, uma correntinha, e no mesmo lugar um ponto baixo. Aqui eu vou para o próximo ponto e vou completar aqui em cada um dos pontos fazendo um ponto baixo até eu chegar lá no meu último ponto. E aqui no último ponto eu faço aqui um aumento de 2 pontos baixos juntos aqui no mesmo lugar. Agora eu vou virar. Virei. Aqui eu vou repetir essa carreira, né? Faço um ponto baixo para cada ponto dessa carreira, sem fazer aumentos, tá? Então, vamos aqui um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, sem fazer nenhum aumento. Bom, feito isso, vira, deixa aqui de lado a linha preta, pega a linha branca, passou pelo ponto, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha no mesmo lugar, faz um ponto baixo. Bom, feito aqui o primeiro ponto, vamos para o segundo, terceiro, vamos fazer aqui 12 pontos, 4, 5, 6. Nesse próximo ponto aqui, 13º ponto, vamos colocar aqui um aumento de 3 pontos baixos e vamos completar fazendo um ponto baixo para cada ponto dessa carreira de base até completar aqui os 12 pontos baixos restantes. Quando chegar aqui no final, vira, faz uma correntinha, ponto baixo aqui no mesmo lugar e repete aqui fazendo ponto sobre ponto até o final dessa carreira. Essa carreira aqui ela é sem aumento. Quando chegar lá no final, troca essa cor pela cor preta. Bom, vamos agora para a carreira de número 17. Aqui eu já troquei pela linha preta. Faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. No mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Fiz aqui 13 pontos baixos. No 14º ponto, faço 3 pontos baixos juntos e completo aqui fazendo os 13 pontos baixos restantes até o final dessa carreira. E quando eu terminar, eu vou virar, faço uma correntinha, ponto baixo e completo fazendo ponto sobre ponto sem aumento. Eu vou repetir a mesma quantidade de pontos dessa carreira até eu finalizar. Finalizado aqui, solta a linha, entra nesse ponto, puxa a linha branca, joga a linha preta para lá, faz aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha, mesmo lugar, um ponto baixo, 2, 3, 4. Agora nós vamos fazer 14 pontos baixos, 6, 7. Faz os 14 pontos baixos para fazer o aumento aqui no meio. Depois que fizer os 14, vem aqui no 15º ponto, faz o aumento de 3 pontos baixos,
todos juntos no mesmo canto. E agora completa com os 14 pontos restantes. Vira, faz uma correntinha no mesmo lugar, faz um ponto baixo, e agora em cada um desses pontos vai repetir a mesma quantidade de pontos que tem nessa carreira anterior. Então, nessa carreira aqui, nós vamos repetir os 31 pontos, tá? Nós temos 31 nessa carreira branca. Vamos fazer aqui na próxima carreira também os 31 pontos. Bom, quando finalizar, nós vamos trocar pela linha preta. Até aqui nós temos 20 carreiras. E essas duas últimas carreiras nós temos com 31 pontos. Nós agora vamos fazer a próxima carreira com mais aumentos. Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha. Venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo. E faço mais um ponto baixo no mesmo lugar. Tenho aqui 2 pontos baixos. Vou fazer agora os 15 pontos. Vamos contar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 15. Cheguei aqui no próximo ponto, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos, juntos no mesmo canto, no mesmo ponto. E agora eu completo 15 pontos, os 15 pontos restantes, sendo que nesse último, né, que é o 15º ponto, o último ponto, você vai fazer 2 pontos baixos juntos, tá? No último ponto, vai fazer 2 pontos baixos juntos. Temos 35 pontos aqui nessa carreira. A gente vai virar e vai repetir esses 35 pontos. Faço aqui correntinha, ponto baixo, e vou completando com pontos baixos até eu finalizar essa carreira. Quando eu chegar lá no final, eu vou trocar pela linha branca. Bom, finalizamos aqui essa carreira. Nós vamos para a carreira de número 23. Bom, aqui nessa 23ª carreira que a gente vai fazer agora, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos, né? Usando a cor branca, fiz um ponto baixíssimo, uma correntinha, fiz o primeiro ponto baixo e o segundo. Vamos completar aqui 2, vamos contar esses 2 com 1, 2, 3. Bom, aqui eu contei 17 pontos. Estamos na carreira de número 23. Contei aqui 17 pontos. Onde tem esses 2 pontos juntos aqui, eu contei só como 1. E aqui no ponto de número 18, vamos fazer aqui o aumento de 3 pontos baixos, juntos no mesmo ponto, né? E vamos completar fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar lá no último ponto. E nesse último faz também um aumento de 2 pontos baixos. Se vocês ainda não prestaram atenção, não sei se notaram, no início e no final são um aumento de 2 pontos baixos e apenas no meio um aumento de 3 pontos baixos. Esses aumentos nós vamos fazer só em 3 carreiras. Fizemos aqui na primeira, estamos fazendo agora na segunda, vamos fazer a terceira. Bom, após você terminar aqui essa carreira com a repetição de pontos, nós vamos para a carreira de número 25. E essa carreira será a carreira de aumento. Fiz aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha, usando a linha preta, faço um ponto baixo e no mesmo lugar faço mais um ponto baixo. Tenho 2 pontos baixos aqui. Vamos contar com esse 1, próximo 2, 3,
4 e vamos fazer por 19 vezes para no próximo ponto fazer o aumento. Aqui no próximo ponto, fiz aqui os 19 pontos baixos e aqui nesse próximo, o 20º ponto, vamos fazer aqui o aumento de 3 pontos baixos juntos no mesmo lugar. 3. E aqui agora eu completo fazendo os 19 pontos restantes. Quando eu chegar no último ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. Bom, quando você chegar aqui, finalizar, né, aqui nesse último ponto, nós temos 2 pontos baixos juntos, tá? Que é um aumento. Nós temos um aumento aqui nas pontas e um aumento no meio, apenas nessas 3 carreiras, tá? Nessas 3 últimas carreiras de aumentos. As próximas carreiras agora nós vamos repetir essa mesma quantidade de pontos que tem aqui. Então, se aqui nós temos 43 pontos, nós vamos fazer mais 10 carreiras iguais, repetindo os mesmos 43 pontos, tá? Nós vamos fazer 10 carreiras, trocando a linha, sempre trocando a linha, faz 2 carreiras, né? Vai e volta, troca a linha, vai e volta, troca a linha, até completar essas 10 carreiras. Bom, veja só, depois de terminar aqui as 10 carreiras com os mesmos pontos, né? Nós repetimos aqui a mesma quantidade de pontos, cada uma dessas carreiras aqui, nós temos 43 pontos em cada uma delas. Temos aqui um total de 35 pontos, né? Eu fiz aqui, ó, só uma carreira na cor branca, nós vamos voltar agora com essa branca, fazendo diminuição. Nós agora vamos repetir o mesmo lado daqui que a gente fez, fazendo a carreira de diminuição, tá? Então, a carreira de número 36 é a carreira de diminuição. E nós vamos fazer aqui uma correntinha e eu entro aqui no mesmo ponto, só puxo a linha. Venho no próximo ponto, puxo a linha e aqui eu tiro os 3 de uma vez. Fiz uma diminuição. Agora eu completo aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto. Bom, fiz aqui 19 pontos baixos. Feitos 19, eu venho aqui no próximo ponto, puxo a linha, venho no próximo, puxo também, e no próximo também eu puxo a linha. Quando eu ficar com essas 4, eu vou puxar as 4 de uma vez, fazendo uma diminuição aqui no meio também. E agora eu completo fazendo os meus pontos restantes, 2, 3. Quando eu chegar nos 2 últimos pontos, eu vou fazer também uma diminuição nos 2 últimos pontos. Cheguei aqui, ó, no último ponto. Eu vou puxar a linha e lá no último ponto também puxo a linha, ficando com as 3, puxo as 3 de uma vez. Fizemos aqui uma diminuição. Então, nessas carreiras onde vai ter as diminuições desse jeito, que é em um canto, no outro e no meio, serão nessas 3 carreiras de diminuições. Já que nas outras anteriores nós tínhamos 3 carreiras com aumentos no canto e no meio, tá? Então, nós vamos fazer nessa. A próxima repete essa mesma quantidade de pontos, só repete os pontos. Eu vou entrar aqui, puxar a minha linha preta. Puxei aqui a preta, fiz um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. No mesmo lugar, faço ponto baixo.
próximo ponto, faço um ponto baixo, próximo ponto baixo, e aqui eu só vou repetir os pontos baixos, né? A mesma quantidade de pontos que ficou da carreira anterior. Não tem diminuição aqui nessa carreira, a gente só vai repetir até o último ponto e depois a gente volta fazendo a próxima carreira com diminuição. Bom, quando finalizar essa carreira, repetindo os pontos, pegando ponto sobre ponto, vira, faz uma correntinha e aqui no mesmo lugar puxa a linha, né? Vem no próximo ponto, também puxa a linha e aqui a gente puxa todas de uma vez. Dois, três. Essa diminuição aqui a gente conta com um ponto. Fizemos 2, 3, 4, 5, 6 e vai fazendo até completar 17 pontos. Feito aqui os 17 pontos, a gente vai diminuir aqui os 3 pontos que tem aqui no meio. 1, 2, próximo 3. Ficando com as 4 linhas na agulha, a gente puxa tudo de uma vez. E agora eu vou completar fazendo um ponto baixo em cada ponto dessa carreira de base, até eu chegar lá no final, quando tiver faltando 2 pontos, eu vou fazer também uma diminuição. A próxima carreira, troca pela linha branca, fiz aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha. No mesmo lugar eu faço aqui um ponto baixo, no próximo faço ponto baixo. E aqui eu vou repetir a mesma quantidade de pontos, tá? Não vou fazer diminuição, só vou repetir os pontos dessa carreira. E a próxima, eu volto com a última diminuição, pegando nos 3 pontos, tá? Bom, chegando aqui, vira. E agora vamos fazer a carreira de diminuição. Faço uma correntinha. Aqui no ponto eu entro, puxo a linha. Venho no próximo, puxo a linha, faço a diminuição. Tenho um ponto. Venho no próximo. 2, 3, 4. E aqui eu vou contando até eu ter um total de 15, tá? Vou fazendo aqui até eu ter 15 pontos baixos. Fiz aqui 15 pontos. Aqui no meio, agora eu faço uma diminuição pegando nesses 3 pontos seguintes. Puxo 2, puxo 3. Ficando aqui com as 4 agulhas, as 4 linhas na agulha. Puxo tudo, fecho com ponto baixo, completo. 2, 3, 4. E aqui eu vou completar até eu fazer os 14 pontos, porque o ponto de número 15 será os 2 últimos, tá? Então, eu vou fazendo aqui ponto baixo sobre ponto baixo, até eu deixar faltando aqui 2 pontos, para que eu faça uma diminuição. Bom, na nossa próxima carreira, pegando aqui a linha preta, nós só vamos repetir a mesma quantidade de pontos que tem nessa carreira anterior que a gente fez usando a linha branca. Então, fiz aqui só um ponto baixo, completei aqui em cada um desses pontos fazendo um ponto baixo e vou fazendo ponto sobre ponto até o final, sem diminuição. Bom, chegando aqui no final, vira, faz correntinha e aqui um ponto baixo. Aqui agora não vai ter diminuição nesse primeiro ponto. Nós agora vamos fazer a diminuição
somente lá no meio, tá? Já fiz aqui 3 pontos. 4. Fiz aqui 14 pontos baixos. Feitos 14, vamos fazer aqui a diminuição nos 3 próximos pontos. Ficando aqui com as 4, puxo as 4 de uma vez. Fiz aqui uma diminuição no meio. Agora, eu completo fazendo ponto sobre ponto, até chegar lá no final dessa carreira. E eu já troco pela linha branca. E vamos voltar repetindo essa quantidade de pontos que tem aqui nessa carreira, sem fazer diminuição. Bom, terminei aqui a carreira de número 42, que foi a carreira com as diminuições. Fiz a 43, repetindo os pontos. Nós ficamos aqui com 29 pontos nessas duas carreiras. Nós agora vamos para a próxima carreira, correntinha, ponto baixo. E essa carreira aqui, ela também é de diminuição. Então, nós vamos fazer aqui 13 pontos baixos. Quando completar os 13 pontos baixos, nós vamos fazer aqui uma diminuição nos próximos 3 pontos. E depois completa pegando ponto sobre ponto, ok? Essa carreira que a gente tá fazendo agora é de diminuição. Quando chegar aqui, troca pela linha preta e volta repetindo os pontos, a mesma quantidade de pontos. Bom, eu finalizei aqui essas duas últimas carreiras. A penúltima carreira aqui, essa penúltima carreira aqui que eu acabei de fazer, a carreira com diminuição. E essa outra aqui, essa última, foi só repetindo os pontos. Então, nessas duas últimas carreiras aqui, nós temos 27 pontos. Nossa próxima carreira é a carreira de número 46. Vamos fazer uma diminuição, então, correntinha, ponto baixo. E nós vamos fazer aqui por 12 pontos. Vamos fazer aqui 12 pontos baixos para fazer a diminuição. Chegando aqui no meio, fiz os 12 pontos, né? Puxo a linha, próximo, puxo a linha, próximo, puxo a linha, faço uma diminuição e agora eu completo com os 12 pontos restantes. Quando eu chegar no final, eu vou trocar pela linha branca. E quando eu pegar a linha branca, nós vamos voltar fazendo os pontos baixos, pegando ponto sobre ponto, tá? Usando a cor branca. Já estamos chegando aqui no final. Puxa, entra aqui no mesmo lugar para pegar a linha branca, ajusta na agulha. Nessa próxima carreira aqui, né, que é de branco, faz aqui ponto baixíssimo, correntinha, mesmo lugar, um ponto baixo. A gente vai repetir aqui esses 25 pontos que tem, pegando ponto sobre ponto, até chegar lá no final dessa carreira. Então, nós vamos repetir aqui esses 25 pontos sem diminuição. Bom, chegando no final, vira, faz uma correntinha, mesmo lugar, faz um ponto baixo. E aqui nós não vamos fazer diminuição nem aqui no início, nem no meio. Nós vamos fazer uma diminuição no final dessa carreira, pegando nos 2 últimos pontos. Então, aqui, nós vamos fazendo os pontos baixos, pegando ponto sobre ponto, até chegar aqui. Quando restarem 2 pontos, a gente faz uma diminuição. Então, aqui, ó, nos 2 últimos pontos, a gente puxa a linha. No último ponto, também puxa a linha, puxa os 3 de uma vez. Fizemos aqui uma diminuição. Aqui nós temos aqui uma carreira com 24 pontos. E agora, pegando
a linha na cor preta, a gente vai repetir agora as 12 últimas carreiras, que são somente de 24 pontos, tá? Então, a partir dessa próxima carreira aqui, eu só vou fazer repetindo esses mesmos pontos, tá? Vamos fazer agora 12 carreiras de 24 pontos cada. Bom, depois que você terminar de fazer aqui as 12 últimas carreiras, tá? Já troca de linha e faz o acabamento aqui com apenas uma carreira, tá? Feita em pontos altos e aqui no meio uma diminuição de 4 pontos. Então, onde nós tínhamos 24 pontos, nós vamos ficar aqui com 21 pontos, tá? Depois, vai fazer as correntinhas, que é da parte da orelha, tá? Correinha da orelha. Fecha aqui com ponto baixíssimo e já pode cortar. Do mesmo jeito, nós vamos fazer aqui do outro lado, que eu vou mostrar para vocês como fazer. Bom, prendi aqui com ponto baixíssimo, fiz 3 correntinhas. E agora nós vamos fazer aqui em cada um dos pontos um ponto alto. Aqui nós já temos 3 pontos. Nós vamos fazer aqui por 10 pontos altos. Vamos completando aqui até fazer 10 pontos altos para fazer a diminuição. Feito aqui os 10 pontos altos, nós vamos fazer aqui as diminuições em 4 pontos. Então, eu tiro 2, passo no ponto, tiro 2, vou no terceiro ponto, tiro 2, e vou no quarto ponto, tiro 2 e agora tiro todos de uma vez. Fiz aqui essa diminuição e agora eu completo fazendo um ponto alto para cada um desses pontos. Restaram aqui 10 pontos, então nós vamos fazer 10 pontos altos. Pronto, cheguei aqui no final, agora eu vou fazer 50 correntinhas. 4, 5. Faço aqui as 50 correntinhas, venho aqui do outro lado, fecho com ponto baixíssimo. Bom, feito isso, fechei aqui com ponto baixíssimo e agora eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos nessa lateral aqui desse ponto alto, pegando com calma para poder pegar nessas duas linhas que nós estamos trabalhando com ponta dupla, né? Com linha dupla. Chegando aqui, a gente vai fazer aqui um acabamento por toda a volta em pontos baixos, pegando em cada meio daqui das carreiras. Então, pega no meio do ponto, depois na união, vai pegando no ponto, na união, e assim vai fazendo até completar esse acabamento daqui todinho, daqui dessa parte, tá? Eu vou deixar essa parte aqui como a parte de cima, a parte que fica no nariz, e essa aqui é a parte de baixo, tá? Essa daqui, desse lado, eu não vou fazer acabamento, porque aqui já ficou essa parte assim, com esse relevinho assim todo enrolado dos pontos, tá? Então eu vou deixar ele assim. Vou completar aqui e já volto para mostrar para vocês como costurar aqui o símbolo no meio. Bom, finalizei aqui o acabamento da máscara. Ela vai ficar nesse formato aqui, tá? Nessa parte aqui de cima a gente tinha feito o acabamento todo em ponto baixo. E aqui nas laterais a gente fez um acabamento pegando em ponto alto. E aqui no meio, de um lado e de outro, a gente tem a última diminuição, que é para ficar bem justinha, uma diminuição pegando em 4 pontos. Em seguida faz as correntinhas, são 50 correntinhas aqui de um lado, 50 do outro,
quando finalizar aquela carreira de um lado, que a gente termina as 60 carreiras, né? Todas aqui nós temos 60 carreiras, então finalizou as 60 carreiras, troca de linha, faz aqui esse acabamento, faz as correntinhas e depois completa fazendo aqui esse acabamento todo em ponto baixo, depois o acabamento aqui do outro lado e as correntinhas novamente, e finaliza aqui com ponto baixíssimo. Para fazer aqui a costura do símbolo, aqui no símbolo, como eu tinha recortado ele, então eu deixei aquela parte de algodão passando aqui um pouco do símbolo, que é pra gente poder costurar. Você vai posicionar aqui no meio, tá? E o meio dele é nessas duas fileiras aqui, a preta e a branca, tá? Então você vai contar daqui pra cá as quantidades de carreiras certinho de um lado e do outro, vai posicionar o meio e vai começar costurando daqui, né? Você começa daqui e vem pra cá, ou começa daqui e vem pra cá. Vai fazendo isso nela todinha até você finalizar em pontos normais mesmo, tá? Ponto por ponto. E aqui no meio, para você ter uma marcação também, para não se perder, você pode prender aqui essa pontinha também para não correr, e marca aqui também o meio onde é, para que não fique torto, tá? E para colocar o forro, coloquei aqui um forro com TNT, fiz aqui as preguinhas, duas de cada lado, costurei normalmente também, assim como mostrei também no outro vídeo. Vou deixar ele aqui no final do vídeo para vocês verem também o outro modelo e também como costurar esse forro. Bom, aqui ela já está pronta, então o modelo é esse, ele fica nesse formato aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e comente aí abaixo o que é que você achou.